Olá, ouvintes. Este é o podcast municipalista, o Municast. Bom, nesse primeiro episódio eu vou responder algumas perguntas ao meu tweet em que eu avisei para o pessoal que me segue lá no Twitter, @municipalista, que eu faria este podcast. Bom, a primeira delas é bem simples. Municipalismo é cidade privada? E juntamente com isso, e o federalismo? Quais são as semelhanças e as diferenças? Bom, primeiro, o municipalismo não é cidade privada. Não se trata de você comprar do estado uma terra ou uma fazenda e ir lá e construir uma cidade e depois alugar como se fosse um grande condomínio. Não é nada disso. O municipalismo é sobre descentralização do poder, no caso do país inteiro. É você dar mais autonomia para a cidade, muito mais autonomia, quase 100%. É claro que algumas coisas vão ficar na federação, mas a ideia é essa, é dar independência quase completa para as cidades. E qual que é a semelhança com o federalismo? Bom, o federalismo é basicamente isso, só que a nível estadual. Só que o poder federal, geralmente no federalismo, ele tem mais poder, bem mais poder do que na minha proposta municipalista. Não é só simplesmente você tirar a esfera estadual e dar o poder que daria para os estados, dar para os municípios. Bom, isso também seria municipalismo, mas é um municipalismo mesquinho, eu diria. Minha proposta é muito mais genuína, é você dar completa independência aos municípios. E por que tem que ser uma maneira tão incisiva assim? Para que o poder não possa se concentrar de novo na federação, para que isso seja impossível, virtualmente impossível. E essas são as diferenças, então acabei respondendo aí as diferenças do federalismo. Então, como que propaga o municipalismo? Bom, a ideia do municipalismo é justamente ser um movimento político, é uma estratégia política. E essa estratégia consiste em uma coisa muito simples. Para propagar a descentralização do poder, não é preciso reeducar politicamente as pessoas e não é preciso convencê-las. Você não precisa convencer as pessoas contra ideias que elas já acreditam. Todo mundo sabe que é extremamente complicado você convencer as pessoas contra crenças que elas sempre tiveram, porque elas vão se dar conta que elas estiveram sempre enganadas e passar por cima do orgulho é muito difícil. Isso quando as pessoas se interessam por política em primeiro lugar, o que já é difícil. Já é um pouco difícil. Imagina as pessoas que estão dispostas a questionar todas as suas crenças e a descobrir que foi feito de trouxa por completo, por todo esse tempo. É muito difícil. Por isso que a estratégia ideológica, né, essa de convencimento direto, ela tem pouquíssima chance, porque o público que ela atinge é muito pequeno, é uma porcentagem muito pequena da população, que é justamente as pessoas que estão, além de se interessar por política seriamente, elas estão dispostas a questionar todas as crenças e a passar por cima do seu próprio orgulho. Bom, uma outra pergunta. Antes de ir para a terceira pergunta, então eu vou dar alguns exemplos aqui de como que pode ser feito, de como que a gente pode propagar o municipalismo usando apenas argumentos de senso comum, ou seja, sem precisar convencer as pessoas, usando ideias que as pessoas já acreditam. A gente pode fazer inúmeros argumentos, mas todos eles, uma hora ou outra, vão se basear em dois princípios. O primeiro é a concorrência. Você não precisa explicar para o seu Zé da esquina, você não precisa explicar para a Dona Maria, para o cara que pega busão. Eu pego busão, por exemplo. Não precisa explicar para pessoas comuns que você ter alternativas para buscar um preço menor, uma qualidade melhor, é melhor do que você não ter alternativas. É melhor do que você ter apenas uma barraquinha de cachorro-quente no seu bairro inteiro. É melhor ter 5 do que ter uma. É melhor você ter várias empresas de transporte público competindo do que apenas uma. Na minha cidade é só uma. Então, são coisas desse tipo. A concorrência, tá no óbvio. No senso comum, as pessoas vivem isso. E o outro princípio é o quão perto está o poder de você. Se o cara que manda na nossa vida, os políticos que decidem a maior parte dos temas importantes, estão refugiados, escondidos lá em Brasília, você tem uma série de problemas. Você não vai conseguir acompanhar ele direito, porque, bom, ele está longe de você e você não vai conseguir pressionar ele, porque ele está longe de você. E além disso, aquilo vai ser um caos, ele é um caos, porque ele está tentando resolver os problemas do país inteiro, em vez de apenas da cidade. E se o cara está na cidade, você consegue ver mais fácil o que ele está fazendo, não só porque ele está mais perto, por isso também, mas também porque ele está lidando apenas com problemas da cidade. E também você consegue pressionar muito mais facilmente o político se ele estiver morando perto de você, claro. Então são argumentos de extremo senso comum, você não precisa explicar nada para a pessoa, todo mundo sabe disso, né?
Bom, agora sim, vamos para a próxima pergunta. De onde vem essa estratégia municipalista? Né? Porque geralmente quando as pessoas perguntam disso, elas geralmente estão cientes de que descentralização do poder é bom, né? A livre concorrência é bom, liberalismo, libertarianismo, escola austríaca. Mas geralmente as pessoas perguntam de onde que eu tirei de usar essa estratégia de senso comum para propagar a descentralização do poder através de senso comum. E a resposta é diretamente de nenhum lugar. Basicamente, eu bolei essa estratégia política. É claro que para eu conseguir chegar nisso, eu tive influências de liberais, libertários, posteriormente, de muitos artigos que eu tenho lido, vídeos que eu tenho assistido, alguns livros que eu tenho lido também. Mas assim, a ideia de usar a descentralização do poder, depois de eu perceber, de eu estudar e entender a política, de que o problema, a raiz do mal é a centralização do poder, eu tive uma sacada muito importante, que eu vou explicar qual foi, e aí eu percebi que o caminho é convencer as pessoas diretamente a descentralizar o poder. Então, cortar o mal pela raiz. E qual que foi essa sacada? É o seguinte, geralmente as pessoas confundem, e eu também confundia, ou eu só não pensava muito sobre isso, enfim, eu não lembro muito bem, mas geralmente os libertários confundem, eu vejo muito isso, os libertários liberais fazendo isso, achando que só porque alguém de senso comum, alguém que é populista, alguém que quer ter vários assistencialismos, né, assistencialismos sociais, Bolsa Família, educação de graça, saúde de graça, transporte de graça, moradia de graça, enfim, coisas de graça, as pessoas acreditam que por essas pessoas quererem um Estado grande, os liberais e libertários acreditam, por as pessoas comuns quererem um Estado grande, ou seja, um Estado que dê muitas coisas de graça, que protege as pessoas economicamente falando, como leis trabalhistas e leis do consumidor, elas acham que essas pessoas automaticamente estão querendo um Estado centralizado. É claro que na prática uma coisa leva a outra, mas não é só porque isso ocorre na prática, não significa que as pessoas desejam as consequências do desejo dela. O que elas desejam? Coisas de graça e que o Estado cuide das pessoas, que os políticos cuidem da população como se a população fosse crianças e os políticos paisões cuidadores. Né? A respeito aí das leis trabalhistas e leis do consumidor. Mas não é só porque as pessoas querem um Estado grande interventor, não quer dizer que as pessoas querem a consequência que é maléfica disso, que é a centralização do poder. Né? Isso ocorre na prática, mas um querer não implica no outro querer. E foi essa sacada que me fez perceber, né? Primeiro, que a centralização do poder é a raiz do mal, e segundo, que as pessoas elas querem a descentralização do poder, apesar de quererem que o Estado resolva todos os problemas da sua vida. Então, o que de fato quer o seu Zé da Esquina? O que de fato quer a Dona Maria? Eles querem que as coisas sejam de graça, o máximo possível, com o menor imposto possível, mas através de que forma? Aí já é outros 500. Eles querem que o poder esteja mais perto, como eu já expliquei, aqueles dois argumentos em comum. A concorrência de governos a respeito aí que as pessoas vivem, a falta de concorrência, sofrem na pele, a falta de concorrência em serviços como o transporte público, o transporte coletivo, né? Melhor dizendo. E as pessoas veem que ter concorrência é melhor e ter o cara, que manda na vida dela, o político que manda na vida, que decide a maior parte dos assuntos importantes, estejam o mais perto possível. As pessoas querem isso. Então as pessoas querem uma coisa contraditória. Elas querem um Estado grande e descentralizado. Mas a gente pode usar apenas o querer do Estado descentralizado. As pessoas não entendem a política, o senso comum não entende a política, para saber que um Estado descentralizado leva a um Estado pequeno. Então a gente vai aproveitar de que as pessoas querem um Estado descentralizado e promover isso. Depois que tiver implantado, todo mundo vai ver que o Estado vai tender a se descentralizar e assumir com o tempo ao longo de muitos anos. Mas aí todo mundo vai ver que isso vai acontecer justamente porque é a demanda econômica, ou seja, são os consumidores que vão fazer o Estado se descentralizar, é claro. Porque os consumidores vão querer empresas melhores, de produtos melhores e mais baratos. Isso só é possível, isso é mais possível em um ambiente de livre mercado. Então, cidades que tiverem mais livres vão prosperar. Aí, empresas de cidades economicamente mais burocráticas, com mais corrupção, enfim, vão migrar para cidades mais sadias, com um ambiente de livre mercado. Então, é por isso que o sistema vai caminhar. E as pessoas vão ver na prática que, de fato, o liberalismo, o libertarianismo, né, no sentido, o livre mercado, melhor dizendo, ele funciona muito melhor. É basicamente isso.
Daí uma outra pergunta foi insegurança jurídica. Bom, perguntou mais ou menos assim. Já que cada cidade vai fazer suas leis, inclusive leis penais, perguntou lá, isso não traria então insegurança jurídica? Bom, a questão é um pouco diferente, quer dizer, muito diferente do que a gente está acostumado a ver hoje nos estados. Embora cada cidade for fazer suas leis, quando, por exemplo, um fulano que mora na cidade X entra em conflito com um ciclano que mora na cidade Y, qual lei de que cidade seguir, né? Bom, nestes casos, um judiciário de uma cidade não envolvida vai ter que julgar o caso para chegar numa legislação de meio termo. E aí estabelecendo jurisprudência. Não é que toda vez vai ter que recorrer a um judiciário de uma cidade que não está envolvida, né, para não querer defender ali, ter interesses sobre em cima do seu cidadão, para proteger o seu próprio cidadão e tal. Não é que toda vez vai ter que recorrer a um judiciário de uma outra cidade para poder julgar. Não, você cria jurisprudência. Olha, isso aconteceu algumas primeiras vezes e o meio termo foi entendido que este é o meio termo em várias vezes seguidas. Então a gente não precisa recorrer de novo porque essa é a jurisprudência. Jurisprudência é decidir as coisas por consensos jurídicos através do tempo, né? Consenso formado através do tempo de várias decisões parecidas, semelhantes. Isso é muito comum, principalmente em países de direito comum, de direito pelos costumes, como os Estados Unidos. Isso é muito diferente do que acontece no Brasil, mas em outros países como os Estados Unidos isso é bem comum. Então é basicamente assim que a gente resolve insegurança jurídica, atingindo um meio termo através de um judiciário de uma cidade que não tem cidadãos envolvidos no conflito, e a partir daí cria-se jurisprudência para que não seja necessário toda vez recorrer a essa intervenção, a esse julgamento de alguém isento de uma cidade que não está envolvida ali, que seus cidadãos não estão envolvidos. Bom, a outra pergunta foi em relação ao modelo político. É claro que, já que vamos ter que trocar a Constituição, e por que vamos ter que trocar a Constituição? Essa já era a próxima pergunta, mas já adiantando, por que é o modelo político que requer isso. A gente não dá pra gente querer ir pela via secessionista, pela via separatista. Por quê? A população confunde nação com Estado. Em outras palavras, as pessoas acham que você separar completamente, politicamente, um estado ou uma cidade, você está querendo separar as pessoas. Você está querendo, por exemplo, erguer um muro para não deixar as pessoas passar, tanto é que muitas pessoas leigas chegam a perguntar, mas você acha que o seu estado ou sua cidade é autossuficiente, consegue produzir tudo? Então essa pergunta, ela vem do fato de que essas pessoas acreditam que a separação política é uma separação das pessoas que moram nos territórios. Isso é muito de senso comum, isso atrapalha muito a secessão, então eu não acredito que seja o caminho. E além disso, e principalmente por causa disso, por as pessoas serem contra a secessão, a opinião pública se colocaria muitíssimo provavelmente, na grande maioria dos casos, a favor de uma intervenção federal. Então o governo federal se veria livre para reprimir pela força, pesadamente, né, com seu exército, algum estado ou cidade que queira se separar, principalmente cidade, que é muito mais fácil. Então a via da secessão é muito improvável. Tanto é que teve casos aí, né, do Rio Grande do Sul tentou se separar, e mais recentemente, na era Vargas, o estado de São Paulo tentou se separar. Enfim, longa história e não deu nada certo. Inclusive as polícias, as PMs, elas não podem ter armamento pesado até hoje por causa de leis que o Vargas criou para impedir revoltas novas de polícias militares. Eu não sei se é a mesma lei, mas com certeza é o mesmo motivo. Mas enfim, então pela via secessionista não dá. E por que a gente vai propor uma proposta, né? Propor uma Constituição? Por que um movimento municipalista vai escrever essa Constituição? Porque uma constituinte, isto é, quando você elege representantes para escrever a Constituição, é uma furada. No caso municipalista, por dois motivos. O primeiro é que todo mundo conhece. Só um momento que o cachorro está latindo aqui. Bom, como eu ia falando sobre eleger representantes para escrever uma Constituição, que é
que é uma constituinte. É claro que fazer isso estragaria completamente a proposta, não seria nada do que estaria previsto, né? Porque políticos são políticos, eles vão fazer o que é melhor do ponto de vista da classe deles e não do que é melhor de fato para a maioria das pessoas. Então, e o segundo problema é que não faz sentido nenhum eleger um governo central, mesmo que provisório, para escrever uma Constituição cujo principal objetivo é abolir a centralização do poder. Então, como que você elege um governo central para abolir governos centrais? Isso não faz muito sentido. Quer dizer, isso faz nenhum sentido. Então, o movimento municipalista, munido dessa obviedade de senso comum, vai convencer as pessoas de que só nos resta nós, o movimento municipalista, escrever a Constituição e depois que a proposta estiver popular, né? Já que são argumentos de senso comum, que você não precisa convencer as pessoas, você só apresenta a proposta e as pessoas se convencem, porque elas vivem aquilo. Então só basta divulgação, é um problema meramente de marketing. Então, quando essa proposta ficar popular, basta explicar isso para as pessoas, né? Dizer isso para as pessoas, primeiro, se a gente eleger pessoas, os políticos, como eles são políticos, eles vão fazer um monte de caca, escrever um monte de caca na Constituição, na proposta, e eleger um governo federal para acabar com a centralização de poder não faz muito sentido. Então, a gente vai ter que escrever a Constituição. E tendo esta oportunidade, por que não você propor um modelo político melhor? Eu acredito que a tripartição do poder ela não funciona, é um toma lá da cá. Você precisa de um quarto poder, que é o poder moderador. Tem vários motivos, mas eu gosto de citar principalmente um de você fazer essa divisão. Bom, o Estado ele não se limita por si só. Isso é uma grande imbecilidade, acreditar no contrário, ou seja, acreditar que o Estado, que você possa escrever leis lá e organizar o Estado, os poderes de modo com que você limite o quanto que o Estado possa se corromper, que o poder possa se corromper. Não. O máximo que você pode fazer com a Constituição é fazer com que o Estado se organize de tal forma que seja propenso para que forças externas limitem o Estado. O municipalismo é isto. E esse quarto poder, o poder moderador, também é essencialmente isso. Qual que é o problema, então, de você não ter um poder moderador? Você tem aquele político roubou, mas ele faz. Ele tem competência, ou ele tem as ideias parecidas com as minhas, ou seja, eu me identifico ideologicamente com ele, ou ele vai trazer benefícios para minha região, então, mesmo que ele roube, eu vou votar nele. Nesse caso, você tem uma mistura de duas coisas no voto. Na honestidade e a competência ou afinidade com o político, ou por estar comprando voto no sentido de fazer promessas. Vou construir uma creche no seu bairro, eu vou asfaltar a sua rua, enfim. Isso é extremamente comum, todo mundo sabe disso. Como você limita isso? Simples, você precisa de ter um poder fiscalizador que não tem nenhum poder de governo, nem de legislação e nem de administração, e que esse poder vá ser apenas, claro, um fiscal, né, para poder demitir políticos, enfim, é um poder fiscalizatório para fazer com que as leis anticorrupção e nenhuma fraude possa acontecer ou evitar o máximo possível. Então você tem que ter um poder fiscalizatório que não pode governar e nem legislar para que as pessoas votem nesse poder, em membros para esse poder, exclusivamente porque essas pessoas são honestas. Eu não vou votar no fiscal porque, que é o moderador, né? Não vou votar no moderador porque ele vai assaltar o meu bairro, ou porque ele vai trazer algum benefício para minha região, ou porque eu me identifico com ele ideologicamente. Não, ele não governa, ele nem legisla e nem administra. Esse é o principal motivo. Tem um motivo secundário também. Como que você deixa o executivo, né, que eu proponho a mudança de nome para administrativo, como que você permite com que o executivo administrativo, por exemplo, crie uma licitação e como ele que vai executar a obra, ele define na licitação para que uma empresa amiga dele ganhe. Então, o cara que elabora um projeto,
não pode ser ele que faz a licitação para poder, né, contratar alguma empresa, e não pode ser ele que fiscalize a execução da obra. Então, processos licitatórios, inclusive concursos públicos e fiscalização, deverão ser da alçada, deverão ser de responsabilidade do poder moderador. Então, o administrativo, né, / executivo, cria um projeto lá. Eu preciso disso. Essas são as necessidades para eu poder fazer esse projeto, para eu tocar essa obra. Então ele encaminha para o poder moderador, e o poder moderador então vai fazer a licitação para contratar as empresas, e ele vai acompanhar a execução da obra. E também o poder moderador, ele também vai contratar pessoas para fazer processos licitativos, para contratar função, né, basicamente. Basicamente, essas são as atribuições do poder moderador. E é claro, demitir político também, né? É claro que vai ser um órgão colegiado, não vai ser um cara só, um fiscal, não é um órgão, são vários fiscais que, para demitir um deputado, né, que no caso um deputado municipal, ou vereador, ou o prefeito da cidade, teriam que votar de forma colegiada, não seria um cara só que poderia demitir um político. Mas eles separadamente poderiam demitir algum funcionário concursado, e alguma coisa assim. Tem outros problemas que o poder moderador resolve, vários outros problemas que você tem de conflito de interesses entre os três poderes, mas eu não quero prolongar o podcast, que já está em torno de 20 minutos. Então, para finalizar, a proposta constitucional, como que ela está encaminhando? Bom, está bem no começo, para falar a verdade. Eu comecei o meu perfil municipalista em outubro, se eu não me engano, de 2019. As primeiras ideias municipalistas me vieram à cabeça no começo de 2019 mesmo, então é uma coisa muito recente. Por enquanto, eu escrevi a maior parte da proposta constitucional, embora não tenha muita coisa, para falar sinceramente. Basicamente resumos, né, por linhas gerais, não está nada especificado. Aliás, é só uma proposta ainda. Tem um amigo que é advogado, que também está ajudando em alguns pontos, mas claro que eu pretendo encontrar vários parceiros, várias pessoas que queiram ajudar na proposta, queiram engajar na causa, para escrever então uma proposta de constituição, fazer uma coisa completamente séria, séria no sentido de mais formal e de mais detalhado. E é claro que a gente vai discutir qualquer assunto que a gente tenha alguma discordância ou não tenha muita certeza, não esteja muito certo daquilo, a gente vai abrir para discussão, para o público, e qualquer ponto que a gente veja que é importante, a gente vai falar. E alguma dúvida que possa aparecer, eu não tenho formação no direito, eu sou de TI, mas eu sempre me interessei pelo formato político, né? Como a divisão dos poderes, a divisão das esferas, que é o formato do Estado, que é uma coisa muito mais constitucionalista. Eu sempre me interessei por esses assuntos, sempre discuti eu tenho um amigo que é professor de Direito Constitucional também, e é isso aí, basicamente. Você não precisa ser formado na área, mas é claro que eu preciso de muita ajuda nesse sentido, para escrever a proposta. E é isso aí, meus caros ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam ouvir também, continuar ouvindo e compartilhar esse podcast para chegar no maior número aí de pessoas. Isso é muito importante. E deixe as suas dúvidas nos comentários, onde estiver postado esse podcast, e principalmente lá no meu perfil. Siga o meu perfil no Twitter, @omunicipalista. Então, é isso, meus caros, e até o próximo Monicast.